lenta entra em funcionamento quando a PCM recebe informações de que o motor encontra-se em rotação abaixo da rotação mínima, né? A borboleta de aceleração fechada, e são as informações que a PCM está recebendo: velocidade zero, ou seja, veículo parado, né? A PCM, o que é que ela faz? Né? Ativa o atuador de marcha lenta. E aí o que ele faz? A borboleta está fechada, ele abre a passagem, né? E aí eu tenho um desvio. O ar, ao invés de passar pelas frestas pequenas da borboleta e a parede do coletor, ele vai desviar pelo bypass do atuador de marcha lenta, né? E aí eu vou ficar, a PCM fica comandando o atuador de marcha lenta: abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso numa taxa muito rápida, né? Que é o comando até que a gente chama de PWM, né? Isso numa taxa muito rápida. E aí ele fica abrindo e fechando e o ar fica passando. Quando ele fecha, cessa, né? Ele vai abrindo e fechando de acordo com a rotação informada, com os dados que a PCM recebe, né? E aí a gente tem dois tipos de atuador de marcha lenta. A gente tem o motor de passo tradicional, né? E a gente tem o hidropneumático, né? Eu confesso que eu nunca vi esse daqui, nunca cheguei a reparar esse tipo de atuador de marcha lenta. Esse aqui eu já cheguei a trocar na minha época de manutenção mecânica, né? Então vamos lá. O motor de passo, em inglês stepper motor, tem como característica a sua precisão. Trata-se de um motor elétrico controlado. A rotação é controlada por uma série de campos elétricos que são ativados e desativados sucessivamente. O motor geralmente é composto por solenoides fixos e uma roda dentada que se movimenta atraída pelo campo magnético dos solenoides. Quando o solenoide é energizado, o campo emitido atrai o dente da roda magnética, né, fazendo-a girar levemente. A rápida alteração dos solenoides, ora, aí não dá, né? Corrigir isso aqui. Então vamos lá. A rápida alteração dos solenoides, ora ativando, ora desativando, desativando o campo, faz a roda girar precisamente o necessário para posicionar a agulha no furo calibrado da passagem de ar. Bom, primeiramente, se você não sabe o que é solenoide, solenoide é um componente elétrico mecânico que, em geral, ele segue um dos princípios da elétrica, que é o princípio da indução, certo? Que se eu passo uma corrente elétrica por uma espira, essa corrente elétrica gera um campo magnético. Então, se eu tiver uma peça magnética ali dentro, um ímã, né, geralmente, esse campo magnético vai tender a deslocar o ímã na direção do fluxo do campo magnético, né? E aí é assim que o solenoide funciona. A ECU está ora ativando o solenoide, ora desativando, né? E aí, só que no caso do motor de passo, não é um ímã. Quer dizer, na realidade, o ímã é o dente da roda dentada. Então, quando a ECU ativa a PCM, envia corrente elétrica para o motor de passo, o solenoide magnetiza e atrai o dentezinho, e por estar na engrenagem, a força vai acabar girando a engrenagem. Então, o motor de passo ele consegue avançar posições bem calibradas, né? Assim, milimetricamente calibradas, o necessário só para bloquear um pouco o fluxo de ar ou liberar um pouco mais, né? Ou seja, ele nunca vai, a ECU não vai comandar motor de passo fecha totalmente, abre totalmente, não é 880, né? São valores pequenos, né? Então por isso que ele é tão preciso. Hidropneumático, então vamos lá. Funciona através do vácuo criado pelo motor juntamente com a ação do solenoide, né? Assim,
vácuo criado pelo coletor. Se você não sabe o que é isso, eu sugiro que você leia os artigos e veja os vídeos de motor de combustão interna, porque o motor ele funciona aspirando ar atmosférico. Então, o que é que acontece? No coletor de admissão, ele está sempre sugando, né? Ou seja, o motor está criando uma diferença de pressão para que o ar entre no motor. Então, por isso que ele está sempre sugando o ar, né? Ele precisa de ar para misturar com combustível, fazer a misturar combustível e queimar no tempo de combustão, no processo de combustão dentro do cilindro, né? Então, eu também posso utilizar essa diferença de pressão para operar alguns componentes. Um deles é o servofreio, um deles é esse esse atuador de marcha lenta hidropneumático. Então ele funciona em conjunto com o solenoide, né? Ou seja, é um sistema composto com o solenoide controlado pela PCM, né? Um diafragma ligado a um tubo oco e uma peça chamada obturador de controle. Esse conjunto trabalha a partir do vácuo criado pelo coletor. O obturador, principalmente, que se move a partir da massa de ar que passa por ele. Certo? Então, a membrana garante a diferença de pressão entre as câmaras do atuador, uma com pressão atmosférica e outra com a pressão do coletor. Quando o obturador é afastado pela pressão do ar que flui ou pela diferença de pressão entre câmara posterior e inferior, libera ou fecha a passagem do tubo oco ligado a ele, além de aumentar ou diminuir a passagem de ar. O tubo oco é fechado pelo pistão de controle do solenoide, que por sua vez é controlado pela PCM. Quanto maior a ação desta no solenoide, maior a passagem de ar, pois o pistão de controle ficará mais retido, permitindo o obturador avançar mais. E o contrário, quando se tem menos ação da PCM. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho um sistema conjunto, né? Eu tenho uma membrana, certo? Dividindo uma câmara interna aqui dentro, certo? E um lado dessa câmara está ligado ao coletor, o outro lado está ligado, está exposto à pressão atmosférica, né? E aí a gente tem esse conjunto, esse trabalho paralelo entre o obturador, né? Que se move a partir da massa de ar que passa, certo? E de um solenoide também que está lá dentro, certo? Então, o que acontece? Quando a massa de ar passa, o obturador pode ser afastado pela pressão desse ar, né? Ou pela diferença de ar entre essa membrana. E é o que acontece, o obturador fecha a passagem de ar, né? E ele pode fechar de uma vez ou ele pode diminuir a passagem de ar pela válvula, né? pelo atuador de marcha lenta, certo? Só que eu também tenho o controle disso pela PCM, certo? No caso, através do solenoide. Ou seja, o obturador ele está ali como um tipo de... Como é que eu poderia dizer? Né? Como se fosse algo que detectasse a marcha lenta, ou algo que detectasse o quanto de ar que está passando, né? E a PCM, por ter as informações, né, vai comandar o solenoide e aí o obturador vai fechar ou vai abrir, né? E assim eu posso controlar a marcha lenta, né? Eu nunca vi, eu confesso que eu nunca trabalhei com esse atuador de marcha lenta aqui, né? Então eu queria ter visto na minha época, mas naquela época eu só peguei o motorzinho de passo mesmo. Vamos lá.